Olá, jovens. Estão dando uma continuidade, né? Dando uma conclusão por hora, né? Da confusão que aconteceu com a Unity, né? Desde o dia 12, desde o dia 13, com a atualização da forma da Unity cobrar, né, os desenvolvedores, né? A Unity no dia 17 ela chegou a tentar explicar um pouco melhor como que seria a situação, só que ainda assim essa explicação e essa atualização, entre aspas, no dia 17 não foi bem recebida também. Além disso, né, eles disseram que mais de 90% dos desenvolvedores não seriam afetados por essa mudança, ou seja, né, apenas 10% dos desenvolvedores de Unity iriam ganhar ali o suficiente para ter que se preocupar com essas questões da nova política de cobrança deles, né, o que acabou sendo meio ruim, né, chamou basicamente todo desenvolvedor em Unity de pobre, na cara dura, mas essas explicações ainda não eram o suficiente e essas atualizações que eles fizeram não agradou os desenvolvedores e a Unity disse, né, que ouviu os desenvolvedores e que pedem desculpa pela confusão e pela angústia, né, pela ansiedade que eles acabaram causando com esse anúncio que foi feito literalmente do nada e que iria afetar praticamente não, 100% dos desenvolvedores, mesmo que desenvolveram antes dessa mudança. E eles fizeram uma carta aberta, um pedido de desculpas no dia 22 de setembro, né, que foi ontem. Nessa carta de pedido de desculpa, nessa carta aberta, eles já começam dizendo, né, me desculpa, né, que eles deveriam ter conversado com a comunidade antes, que eles deveriam ter aberto o jogo, né, se eles estavam de fato precisando de dinheiro, se eles estavam numa situação financeira que iria tornar inviável o desenvolvimento da Unity, quais sugestões os desenvolvedores eles teriam de ajudar, né, a Unity a continuar fazendo a excelente ferramenta que a Unity é. Ela não deixou de ser uma ferramenta boa, ela só passou a fazer uma cobrança de forma bem ignorante e que iria afetar muita gente, iria afetar praticamente toda a indústria brasileira, praticamente, de desenvolvimento de jogos. E como um pedido de desculpas, a Unity ela começou fazendo algumas concessões que até então ela não faria e que, se ela tivesse conversado melhor, ela não teria que fazer também, porque muitos desenvolvedores já estavam acostumados com essa situação. Um primeiro ponto positivo que eles fizeram foi o que? Eles removeram, né, a necessidade de você pagar para tirar a tela de splash screen feito com Unity. Então, se você usa a versão personal da Unity, eles não vão cobrar mais a Unity Plus para você tirar essa splash screen feito com a Unity. Isso daí vai ser de graça, gratuito para todo mundo. E isso daí vai estar disponível só na próxima versão LTS, que vai ser lançada em 2024. Lá pela metade do ano vai ser lançada essa versão, e aí vocês que usam a Unity de forma gratuita não vão precisar mais usar a splash screen made with Unity nela. Então, um ponto positivo aí, entre aspas. E o que vai mudar a partir de hoje, né? Com base no que foi feito antes. Antes ia ser por uma quantidade de instalações que a Unity iria, de alguma forma, saber quantas instalações tinha nesse jogo e que ela iria determinar o que era um bundle de caridade ou não. Também teve toda uma polêmica com o que ela iria considerar ou não um bundle de caridade ou um bundle que eles não iriam considerar. Enfim, vários e vários problemas que estavam tendo. Então, a mudança agora é que os desenvolvedores eles vão poder escolher ou 2,5%, né, de heavy share, e isso com base para aqueles que fizerem apenas acima de $1 milhão, né? Então, apenas essas pessoas vão estar aí elegíveis a pagar essa taxa. E
ao invés de ser de uma forma, né, de uma black box que é desenvolvida apenas pela Unity, os números de instalação, ou o que eles chamam de engajamentos, né, que é um pouquinho mais complicado, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, vai ser reportados diretamente pelos desenvolvedores, né, a partir de dados que eles têm disponível. Ou seja, o desenvolvedor tem um jogo na Steam, ele manda a quantidade de vendas, né, a quantidade de downloads que o jogo tem, a quantidade de downloads que o jogo tem por mês e tudo mais. E a partir disso que ia ser gerado a cobrança com base na Unity. Então seria uma forma de a gente usar as informações que a gente tem, né? E que a gente tem o controle, que a gente tem a estimativa de quantas pessoas fizeram os downloads, e isso ajuda bastante também a questão de pirataria, a questão de bundle. Tudo isso ajuda os desenvolvedores a terem um controle dos números que estão sendo feitos aí de downloads. E isso torna uma relação em que a Unity vai ter que confiar nos desenvolvedores ao invés do que eles estavam propondo antes, de que a quantidade de downloads era com base em nós como desenvolvedores confiarmos na Unity, o que a gente já não estava confiando, né, porque eles fizeram toda essa mudança sem nenhum consentimento da gente, né? Essa é a palavra, sem consentimento dos desenvolvedores. E, enfim, eles também fizeram uma live respondendo algumas perguntas e agora vamos aqui falar um pouco sobre as mudanças como um todo. Em resumo, o que acontece, né? Primeiro ponto é Unity Personal não vai ter mais, né, o Runtime Fee, não vai ter o Runtime Fee, isso daí é fato, e também o Splash Screen vai ser opcional, isso na versão que vai ser lançado da LTS em 2024, ou seja, vai ser o 2023 LTS ou para frente. E o Runtime Fee também só vai aplicar para jogos desenvolvidos a partir dessa versão, ou seja, lá para frente. Não vai ser aplicado como estava antes, que era para qualquer jogo feito em Unity antes dessa mudança de termos. E isso daí vai ser self-reported, né? Ou seja, os desenvolvedores é que vão dizer o quanto que eles fizeram ali de lucro, quanto que eles tiveram de lucro nos 12 meses e quantos de downloads ou de engajamentos que eles tiveram mensalmente. E tem algumas perguntas aqui do que eles vão estar. Algumas coisas interessantes disso daqui que eu gostaria de destacar para vocês é que instalar e reinstalar vai contar como duas separadas, dois engajamentos separados, porque muitos desenvolvedores estavam com medo disso, né, de os jogadores ficarem enfurecidos com o jogo e fazer esse install bombing que eles chamaram, que seria instalar e desinstalar, instalar e desinstalar, instalar e desinstalar o jogo de um desenvolvedor. E para eles disseram que não vai ser cobrado dessa forma e não vai ser cobrado como uma instalação ou como um engajamento a mais. E o que acontece? Isso daí se aplica para quem? Para quem que vai se aplicar isso dessa cobrança do Runtime Fee? Ou seja, o seu jogo tem que ser feito usando Unity Pro ou Unity Enterprise e tem que ser criado ou atualizado para uma versão mais nova da Unity. Ou seja, se você criou seu jogo em 2022 usando a Unity 2020, por exemplo, e atualizou a versão da Unity para fazer alguma atualização, você vai acabar se tornando elegível para pagar essa taxa. E o jogo tem que bater esses critérios. Primeiro, $1 milhão de venda bruta, tá? Não é venda líquida, é o bruto. Ou seja, isso daí não conta os 30% da Steam, os 30% da Nintendo, PlayStation, Apple. É 1 milhão bruto. E 1 milhão de engajamentos iniciais. Então, mudou isso nessas cobranças. E eles disseram também que essa cobrança ela não vai ultrapassar 2,5% do faturamento dos desenvolvedores. Então,
mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, na minha opinião, essa foi uma alteração que a Unity mostrou que ela de fato ouviu os desenvolvedores, né? Eu acho que todo o alvoroço, toda a movimentação e toda a reclamação e todos os estúdios que participaram de forma bem ativa contra essa mudança na política de cobrança da Unity, foi para o melhor, né? Isso daí é um ponto. Mas existe alguns poréns que ficaram, né, principalmente com questão da cobrança, da confiança, né, na Unity. Como que os desenvolvedores que usam a Unity podem continuar confiando nessa ferramenta? E existem diversos pontos que mostram que não pode confiar. Um deles, né, foi postado por esse desenvolvedor, que a Unity, ela pessoalmente respondeu, né, na conta dela no Twitter ou no X ou X, não sei como que vocês chamam essa rede social agora, dizendo que anualmente eles vão avaliar e ajustar essa cobrança. Então esses 2,5% e essa necessidade de ser 1 milhão vai ser avaliado anualmente. Então no próximo ano pode ser que seja só $500 mil, depois pode ser que seja, sei lá, $300 mil. Fica ainda a critério da Unity. E tudo isso é complicado ainda de você entender. A Unity ela vai ter que trabalhar muito para recobrar a confiança dos desenvolvedores, e muitos desses desenvolvedores fizeram toda uma carta aberta, né? Um comunicado de que eles não estão a favor da Unity, que eles não aceitam essa cobrança que seria feita de forma muito arbitrária. E essa conta no Twitter foi literalmente criada uma conta de estúdios de desenvolvimento de jogos desapontados com a Unity, e já ultrapassou, vamos ver aqui quantos seguidores que essa conta no Twitter tem. Ela tem 17 mil seguidores, e essa conta foi criada justamente por causa disso, né? Então olha só, 17 mil seguidores, tudo desapontados, e muito desapontados, por assim dizer, pela Unity, né? Que eles alcançaram essa quantidade. A Unity também, ela fez uma ferramenta legal, uma ferramenta interessante de se ver, que é uma estimativa de cobrança desse runtime fee. E é interessante que a partir de um determinado valor e uma determinada quantidade aí de engajamentos, você vê que o valor ele não vai alterando, porque ultrapassaria os 2,5% de lucro, né? Então fica travado nesse valor para não ultrapassar a porcentagem necessária. E a Unity, no caso, conforme você vai reduzindo aqui o número, ela vai sempre cobrar. Você pode optar, né? Qual que é a porcentagem pela porcentagem ou pela estimada quantidade de engajamentos. Então você pode sempre optar aí pelo valor mais baixo. Então é interessante você para os estúdios que chegaram, né, que chegam a esse ponto, conseguir usar essa ferramenta feita pela própria Unity para fazer essa estimativa. Então é isso, pessoal. Essa foi a conclusão dessa bagunça que foi aí esses últimos 10 dias de descontentamento, raiva, ansiedade por parte de todos os desenvolvedores que usam a Unity. Eu acredito que isso seja um final o mais feliz possível, por assim dizer, mas vamos acompanhar, né? Eu acho que isso ainda não é o fim. Muita coisa pode mudar, muita coisa pode acontecer, mas pelo menos esse é um caso que vai prejudicar, não vai chegar a prejudicar de fato financeiramente aí os estúdios, e isso com certeza vai ajudar os estúdios que estão aí para lançar jogos brasileiros que estão sendo feitos em Unity a ter um pouco mais de segurança financeira, né? Graças a essa alteração
não vai falir os estúdios brasileiros, e isso pelo menos já é um bom começo. Mas é isso, pessoal. Digam aí nos comentários o que vocês acham dessas mudanças, se vocês estão contentes, se vocês usam Unity e vão querer usar outra engine, se vocês já usam outra engine e não querem mais usar a Unity. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal.